mulheres e crianças assassinados no Holocausto. E também o pior erro da história da justiça. A grande maioria de criminosos nazistas que assassinaram, estupraram, escravizaram e torturaram ficou impune. Milhares de nazistas criminosos de guerra escaparam, muitos com a ajuda interna. O público norte-americano é enganado há mais de 50 anos. É uma desgraça. Agora, o Reescrevendo a História usa tecnologias avançadas para rastrear criminosos nazistas através dos oceanos e através do tempo, desde uma misteriosa colônia sul-americana. Eu acho que era uma escola de tortura. Até a soleira da porta de Alois Brunner, o nazista mais procurado do mundo. É preciso dar prioridade à captura deles para que sejam julgados. Caçamos o assassino mais conhecido de todos os tempos. É um suspense. Em Reescrevendo a História. Caça aos nazistas. Num laboratório de testes em Nevada, a tecnologia do século XXI está sendo usada para caçar um dos maiores fugitivos do século XX. Esta é a foto dele. O coronel nazista Alois Brunner talvez esteja vivo, escondido e usando um nome falso. Vamos fazer o alinhamento dos olhos. Mas talvez não consiga se esconder por mais tempo. E pesquisar. Alois Brunner não foi o único que conseguiu fugir. Milhares de responsáveis pelo Holocausto escaparam depois da Segunda Guerra Mundial. O Terceiro Reich aperfeiçoou o mecanismo de assassinato em massa. As forças de Hitler sistematicamente mataram milhões de homens, mulheres e crianças. Não houve um crime maior na história. Nem um maior erro de justiça. Há criminosos nazistas livres neste país e em muitos outros. Como esses criminosos conseguiram escapar? Eles continuaram a matar? Para descobrir a verdade, o Reescrevendo a História reuniu uma equipe especial de investigadores. Os especialistas em identificação Jeff Jonas e Sherry Mackenzie. Os peritos em análise de documentos Bárbara Torres e Wesley Gross. O antropólogo forense Dr. Clyde Snow. O caçador de nazistas Eli Rosenbaum. E o jornalista investigativo Yuki Goni. Eles reunirão seus talentos para rastrear os comandantes dos campos de extermínio da Europa, numa escola de tortura no Chile, numa pacífica cidade da Nova Inglaterra, até o esconderijo de Alois Brunner, o maior executor da solução final. Se Brunner estiver vivo ainda, ele é sem dúvida o maior implicado em crimes nazistas, ainda em liberdade. Para chegar a Brunner, começamos com aulas sobre a vida e morte do Dr. Joseph Mengele, no campo de concentração de Auschwitz. Era Joseph Mengele quem recepcionava os trens que traziam carregamentos de homens, mulheres e crianças judias. Era Mengele que selecionava os prisioneiros e os dividia em dois grupos. Num deles, aqueles que fariam trabalhos forçados, e no outro, aqueles que deveriam ser sumariamente executados com gás. Mengele também fez experiências grotescas, movido por sua obsessão de criar uma raça ariana pura. Para milhares de sobreviventes do Holocausto no mundo todo, Mengele era a personificação nazista do mal. Mengele deixou Auschwitz apenas 10 dias antes dos soviéticos libertarem o campo. Ele foi apanhado 2 vezes pelos aliados, mas em ambas conseguiu ocultar sua identidade e escapar. Depois da guerra, Mengele escondeu-se na Alemanha por 4 anos. E depois disso conseguiu um passaporte da Cruz Vermelha sob o nome de Helmut Gregor e foi de navio para a Argentina.
Com o dinheiro e a influência política de sua família, ele conseguiu se instalar e viver de forma relativamente modesta na América do Sul. Perto do final da vida, ele estava em declínio e morreu de maneira patética. Ele vivia com medo. Tinha uma pistola ao lado da cama. Achava que havia israelenses escondidos por todo lado. Este casebre, numa pequena chácara no Brasil, foi o último lar de Mengele. Em 1979, ele teve um derrame, morreu e foi sepultado com um nome falso. Em 1985, finalmente os governos envolvidos fizeram um esforço conjunto para descobrir por onde tinha andado. Então, o rastro do dinheiro da empresa de implementos agrícolas de Mengele na Alemanha levou até o Brasil. E levou a esta ossada, presumidamente de Mengele, mas enterrada sob outro nome. Quando analiso ossos, é como se eles conversassem comigo. Eles contam a verdade e não escondem nada. O antropólogo forense Dr. Clyde Snow liderou uma equipe internacional reunida para determinar se a ossada realmente era de Joseph Mengele. Vamos fazer umas medições. A primeira vez que vi a ossada foi no Instituto Médico Legal de São Paulo. Havia certa expectativa para ver o Dr. Mengele, o temível anjo da morte. E acho que fiquei meio surpreso ao ver os seus ossos. Cada osso foi cuidadosamente disposto sobre a mesa como peças de um quebra-cabeça. Os ossos carregam informações preciosas, como a idade da pessoa quando morreu, sexo, etnia, antigas doenças e também ferimentos. Depois reunimos todas essas informações e elaboramos um pequeno histórico dessa pessoa. Infelizmente, o esqueleto não revelou muita coisa sobre a identidade da pessoa. Pudemos afirmar que se tratava de um homem, provavelmente europeu, com idade entre 65 e 75 anos. Conseguimos calcular sua estatura e também encontramos uma antiga lesão no quadril, mas nada além disso. Depois que os antropólogos forenses terminaram a análise, uma equipe de cientistas americanos e alemães realizou um teste comparativo entre o crânio da ossada com fotografias de Mengele. Em todos os ângulos, o crânio se encaixa perfeitamente na foto de Mengele. O crânio e as fotos encaixavam perfeitamente. Mas essa não era uma prova conclusiva. Mais provas eram necessárias. A equipe do Dr. Snow precisava realizar um teste comparativo entre a ossada e o histórico médico de Mengele. Finalmente, os raios-x de sua arcada dentária descobertos num consultório perto de São Paulo comprovaram a sua identidade. Bem, ele tinha 4 dentes postiços e muitas restaurações nos dentes de baixo. Então, foi possível dar um parecer definitivo para as famílias das vítimas depois de quase 50 anos. Mengele escapou da lei, mas não pôde escapar da morte. O Dr. Mengele viveu sob um nome falso e viveu uma vida falsa na tentativa de fugir do seu passado. Mas, no fim, seus ossos nos contaram quem ele era. Ele não podia mais mentir. Mas ainda havia um mistério sem explicação. Como Mengele e tantos outros nazistas escaparam depois da guerra? Yuki Goni passou anos pesquisando registros de imigração na América do Sul, Estados Unidos e Europa. Consegui identificar 300 criminosos de guerra que vieram para a Argentina, incluindo oficiais nazistas notórios como Joseph Mengele, Adolf Eichmann, o encarregado da solução final, e Walter Hauff, inventor da câmara de gás móvel. Para entender quem ajudou esses nazistas a entrarem na América do Sul, Yuki Goni lançou-se numa tarefa que parecia impossível. Encontrar um elo entre os nazistas fugitivos. Um padrão que revelasse como tantos escaparam da Europa.
Ele passou muitas horas no Departamento de Imigração de Buenos Aires. Nazistas criminosos de guerra misturavam-se com outros imigrantes regulares, registravam-se com uma falsa identidade e então começavam suas novas vidas. Estes são os registros de entrada de milhares de imigrantes que vieram para a Argentina depois da guerra. Yuki começou pelo nome Helmut Gregor, o pseudônimo usado por Joseph Mengele. Folheei estes livros um a um, procurando nomes de criminosos de guerra nazistas. Ele então os comparou aos nomes nos livros de bordo e nos formulários de entrada, ficha a ficha, linha a linha, ano a ano. E este de um navio que aportou em 1949. E finalmente ele encontrou. Eu o encontrei no final da página, Gregor Helmut. Era Joseph Mengele, 38 anos, mecânico, católico, com o passaporte da Cruz Vermelha, número 100.501. Essa foi apenas a primeira de centenas de descobertas. Este é o documento de entrada do coronel Adolf Eichmann, o burocrata da SS que imprimira o ritmo furioso ao Holocausto. Adolf Eichmann foi o oficial alemão encarregado de levar a cabo a chamada solução final para a questão judaica. De sua mesa, ele supervisionou o extermínio dos judeus na Europa. Quando terminou, 6 milhões de judeus estavam mortos, incluindo 1 milhão de crianças. 1/3 dos judeus que viviam no planeta naquele tempo. Como Mengele, ele fugiu pela Itália usando um nome falso. Em 1950, Eichmann percebeu que a Alemanha tinha ficado muito perigosa para ele e entrou em contato com uma organização que empreendia fugas. Essas pessoas o tiraram da Alemanha e o levaram à Itália. Já fazia 2 anos que ele tinha documentos falsos para entrar na Argentina sob o nome de Ricardo Clement. Com esses documentos, ele foi até a Cruz Vermelha e conseguiu um passaporte. Em 1960, depois de uma década vivendo com sua família num subúrbio de Buenos Aires, Eichmann foi capturado e levado para Israel, onde foi julgado, condenado por crimes contra a humanidade e executado. Yuki Goni afirma que o ditador argentino Juan Perón fez fortuna ajudando nazistas a se estabelecerem na América do Sul. Os serviços de informações americano e inglês estavam envolvidos e na Argentina o presidente Perón estava pessoalmente envolvido. Como alguns dos piores assassinos da Segunda Guerra Mundial fugiram. As Red Lines eram rotas secretas de fuga que levavam nazistas para fora da Europa, quase sempre com a ajuda do Serviço de Informações dos Aliados e das autoridades da Igreja Católica. O horror do Holocausto e os fatos que se seguiram a ele desafiam a nossa compreensão. Os que cometeram os crimes mais hediondos da história, assassinato em massa, escravização, tortura, estupro, a maioria desses criminosos nazistas assassinos teve ajuda para escapar da justiça. Como eles fizeram para fugir? Muitos fugiram da Europa através de rotas de fuga secretas, as Red Lines, como Joseph Mengele, Adolf Eichmann e Walter Hauff, que começaram vida nova na América do Sul. O coronel da SS, Alois Brunner, refugiou-se no Oriente Médio. Talvez ele ainda esteja vivo, morando num apartamento confortável, confiante de que sua identidade e localização estão bem protegidas. Mas os rabiscos neste envelope e nesta fotografia talvez possam ajudar na sua captura. O rastro dos criminosos nazistas não conduz apenas para a América do Sul e para o Oriente Médio, mas também para o coração dos Estados Unidos. Havia milhares de criminosos nazistas na Europa quando a guerra acabou. Algumas centenas, talvez mais, vieram para a América do Norte. A maioria dos criminosos nazistas ficou impune. E isso é uma terrível injustiça. A Agência de Investigações Especiais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem uma missão singular: encontrar e levar a julgamento criminosos nazistas naquele país. Mais de meio século depois da Segunda Guerra, a agência estima que ainda haja centenas de criminosos de guerra vivendo livres nos Estados Unidos. A grande maioria dos criminosos nazistas que veio para os Estados Unidos depois da guerra chegou aqui mentindo sobre o seu passado na guerra.
Era muito fácil conseguir uma identidade falsa para ajudar alguém a fugir. Mas alguns dos piores criminosos de guerra tiveram a ajuda de amigos poderosos. Alexander Lileikis era chefe da Gestapo lituana na cidade de Vilnius. Sob seu comando, quase toda a comunidade judaica da região foi presa e executada. Eram mais de 50 mil pessoas e foram levadas em grupos, jogadas em valas enormes e mortas a tiros individualmente. Décadas mais tarde, um membro da Agência de Investigações Especiais pesquisou arquivos na Lituânia e montou toda a rota da jornada ilegal de Lileikis até os Estados Unidos. Por 3 décadas, Alexander Lileikis viveu como um vizinho qualquer em Norwood, Massachusetts. Mas foram precisos 10 anos de investigação, a descoberta de uma ordem de execução para uma menina de 6 anos e a abertura de arquivos da CIA para que Lileikis fosse deportado. E como é que a CIA tinha informações sobre Lileikis? Descobrimos que a CIA tinha empregado Lileikis na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Foi essa ligação secreta entre a CIA e Lileikis que garantiu a sua entrada nos Estados Unidos. O Serviço Secreto norte-americano também trabalhou com dezenas de outros nazistas de primeiro escalão. Os nazistas do alto escalão faziam acordos com pessoas que tinham poder para tirá-los da Europa, na sua maioria aliados ou organizações da igreja. Praticamente todas as rotas da Red Line podem ser identificadas por meio das viagens do tenente-coronel da SS, Walter Half. Ele viajou da Itália para o Egito, para a Síria, voltou para a Itália e finalmente foi para a Argentina, o Equador e o Chile. Half foi o criador da primeira ferramenta nazista de extermínio. Antes dos nazistas criarem as câmaras de gás nos campos de concentração, eles mataram muitos judeus. Eram câmaras de gás móveis. O gás do escapamento era ligado ao baú do caminhão, onde as vítimas estavam trancadas. Elas morriam lentamente. Uma morte terrível. Walter Half era o homem encarregado desses caminhões. No colapso do Terceiro Reich, Half foi capturado pelas forças norte-americanas. O relatório do Exército sobre o interrogatório de Half em 1945 é bastante claro. Half pode ser considerado uma ameaça se for libertado. Se não puder ser eliminado, deverá ficar preso para sempre. Half não foi eliminado e continuou em liberdade. Half conseguiu escapar depois da guerra por conta de um acordo com o Serviço Secreto Americano na Suíça. Depois da guerra, William Gowan trabalhou como um oficial da contra-inteligência do exército americano na Itália. Havia uma posição oficial e uma não oficial em relação aos criminosos de guerra nazistas, e a maioria de nós desconhecia a posição não oficial. Segundo Gowan, a posição não oficial era o uso de criminosos de guerra como espiões do serviço secreto na Rússia comunista. Investiguei o desaparecimento de Half em 1947. Pessoas tão proeminentes não poderiam ter fugido sem ajuda. Foi tudo armação. E eles conseguiram novos documentos de identidade e tiveram toda assistência para escapar. Anos mais tarde, o próprio Half descreveu como conseguiu fugir. Com a ajuda do cardeal de Milão, ele ficou escondido num mosteiro que já tinha sido usado como rota de fuga durante a guerra. Depois de um certo tempo, arranjaram um passaporte, dinheiro e tudo de que precisava para sair da Itália. De acordo com relatórios secretos da CIA, Half foi para Damasco, onde se encontrou com Alois Brunner, que trabalhava para a polícia secreta na Síria. Suas tarefas incluíam torturar judeus e prisioneiros políticos. Brunner e Ralph, aproveitando-se da fama que tinham como supostos agentes do serviço secreto, exploravam o lado obscuro do comportamento humano, para conseguir informações com métodos de revirar o estômago. Os criminosos nazistas foram os grandes vencedores da Guerra Fria, porque com o fim das hostilidades, as grandes democracias e a União Soviética começaram a se entender e perderam interesse nos promotores da última guerra.
Mais tarde, Ralph foi escondido para o Chile, onde já haviam centenas de alemães exilados. Usando seu nome verdadeiro, ele morava com a família e levava uma vida confortável de classe média. Maria Soledad de la Cerda escreveu um livro sobre a influência nazista no Chile. Walter Rauff chegou a Chile no ano 1958. Walter Rauff chegou em 1958, mas o estranho é que seus filhos chegaram antes. Eles devem ter recebido ajuda para chegar aqui antes dele. Ralph conseguiu emprego numa empresa importadora alemã. Com seu nome verdadeiro, estabeleceu-se numa confortável vida de classe média no Chile. Incrivelmente, ele até viajou de volta para a Alemanha a negócios em 1960. Como ele passou fronteira por fronteira, sem que seus documentos levantassem suspeitas? Como Brunner, Ralph teria continuado a exercer sua maldade nos anos que se seguiram? Esta parte censurada de um relatório da CIA sugere essa possibilidade. Ralph trabalhava no Ministério do Interior do governo militar chileno. Supostamente, o treinamento nazista de Ralph foi útil para o ditador Augusto Pinochet. Depois do golpe de 1972 que colocou Pinochet no poder, ele rapidamente instalou campos de concentração por todo o país para dezenas de milhares de prisioneiros políticos. O reescrevendo a história encontrou uma vítima da repressão brutal de Pinochet e um elo com Walter Rauff. Miguel Lohner foi preso por 1 ano em um campo de prisioneiros no sul do Chile, próximo à residência de Walter Rauff. Lohner é arquiteto e arriscou a vida para documentar as condições nesses campos. Havia metralhadoras apontadas para nós dia e noite. Havia 4 dessas em cada canto do campo. Lohner está convencido de que os campos de concentração chilenos foram inspirados no nazismo. Ele também diz que muitos prisioneiros viram um estrangeiro de idade orientar a construção deste campo. Temos certeza da ligação de Walter Rauff com os militares e de que era ele o responsável pelo campo de concentração. Naquele tempo, Rauff morava e trabalhava em Punta Arenas. Lohner carrega cicatrizes dessa época, mas aprendeu uma grande lição de vida. É importante lembrar da época da ditadura, porque não é fácil para as pessoas imaginarem o que foi aquele momento. Este era Walter Rauff? Por enquanto, o mistério continua. Mas há outra revelação chocante sobre Rauff, que ficou oculta por 2 décadas. Rauff morreu pacificamente em 1984. Rauff não só fugiu da justiça, como morreu com honras de companheiros nazistas que também encontraram refúgio longe dos campos da morte da Europa, como mostram imagens gravadas durante seu enterro. Como Joseph Mengele, Walter Rauff nunca pagou por seus crimes. Brunner, seu cúmplice, talvez ainda esteja vivo. O Reescrevendo a História quer provar onde Brunner tem se escondido. Poucos assassinos em massa na história têm tanto sangue nas mãos quanto Brunner. Então é muito importante que a justiça seja feita, que ele seja preso e julgado. Este envelope, esta foto e as novas tecnologias de investigação podem resolver um mistério de meio século e nos levar a um dos piores assassinos em massa da história. O que acha? Parece que tem digitais. O coronel da SS, Alois Brunner, foi o braço direito do implacável Adolf Eichmann, o homem que supervisionou o funcionamento da máquina do Holocausto. Eichmann o considerava o seu melhor homem. Se Brunner ainda está vivo, sem dúvida ele é o mais importante criminoso nazista em liberdade. Brunner organizou deportações em massa da Áustria, Alemanha, Grécia e França. Ele mandou centenas de milhares de homens, mulheres e crianças para a morte. Durante toda a guerra, ele só se ocupou em procurar formas mais rápidas e eficientes de assassinar judeus. E ele era diabolicamente bom nisso. Alois Brunner nunca foi capturado nem punido. Ele fugiu.
Sabemos que ele foi conselheiro do serviço secreto na Síria. Soubemos disso pelos registros da CIA divulgados há poucos meses. Acredita-se que Brunner tenha vendido suas habilidades de torturador para a Síria, mas isso é difícil de provar. O governo sírio afirma que não tem Brunner, que nunca ouviram falar dele. O repórter alemão Günther Deschner afirma ter sido o último a ver Alois Brunner em seu esconderijo. Ele disse que em 1985 um contato em Damasco levou-o ao apartamento numa rua sossegada e o apresentou a um homem chamado Georg Fischer. Eu tenho certeza de que o homem velho e abatido que vi era um dos mais implacáveis oficiais da SS que enviou dezenas de milhares de judeus para os campos de concentração no leste. Alois Brunner vive em Damasco como Georg Fischer? Ainda não temos certeza se Georg Fischer é Brunner. Rosenbaum precisa de provas concretas. Centenas de nazistas já foram identificados erroneamente desde a guerra. Muitas pessoas já alegaram ter visto Joseph Mengele mesmo depois dele já ter morrido. Então é preciso ser muito criterioso. Deschner tirou fotos do homem que vive como Georg Fischer. Ele também obteve uma amostra de sua caligrafia. Com a análise dessas evidências, talvez seja possível identificar Brunner. O Reescrevendo a História pode solucionar um dos maiores mistérios da Red Line nazista. Nós levamos o envelope para o laboratório de documentoscopia do Departamento do Xerife de Los Angeles, onde Wesley Gross e Bárbara Torres trabalham juntos há mais de 20 anos. Vamos ver o que temos. Vamos comparar a caligrafia que está no envelope com a do requerimento de casamento preenchido por Brunner. Ele informava à SS que sua noiva era da raça pura. Vamos analisar traços individuais, proporções, espaçamento e construção da letra de cada documento e compará-los para ver se há características comuns nos dois documentos. O tempo que separa as duas amostras da escrita complicou o processo. A caligrafia atribuída ao Sr. Brunner mudou muito daquela época para cá, e isso dificultou a análise grafológica. Eles decidiram fazer 4 testes. 1. Verificar se havia sulcos no envelope resultantes de outras anotações. Não parece haver impressões de outra escrita. Não. Isso aqui não parecem impressões? Eles encontraram impressões digitais. Infelizmente, ainda não foram descobertas amostras das impressões digitais de Brunner da época da Segunda Guerra. Segundo teste, submeteram o envelope a ondas de luz ultravioleta para ver se mais de uma pessoa escreveu nele. Cada tinta reage de uma maneira. Temos a mesma reação, indica que a tinta saiu da mesma caneta. Nessa ampliação, dá para ver melhor a estrutura das letras e dos números. Terceiro teste. Analisar um livro de estilos de escrita para determinar a idade e a origem de quem escreveu. Alguns detalhes da escrita do envelope estão de acordo com as características que encontramos no livro para a Áustria e Alemanha nesse período. Claramente igual à de Brunner, um sinal positivo. O quarto teste é a comparação da caligrafia, que é parte arte e parte ciência. Não há nada em especial na caligrafia que a defina como sendo exclusiva de alguém. É a combinação de vários detalhes que faz com que seja única. Todas as letras e números são cuidadosamente examinados além de sua ligação uns com os outros. Aquilo que para um leigo pode ser um pequeno traço ou um ponto, pode ser a chave para estabelecer a identidade do autor. Eles encontram grandes diferenças. O número 9, escrito em 2 etapas, é diferente daquele do Sr. Brunner. Mas também encontram algumas semelhanças significativas. O F maiúsculo era muito parecido com o F maiúsculo usado pelo Sr. Brunner em sua escrita nos anos 40. Depois de horas de exames minuciosos, o resultado final é preciso e detalhado.
A escrita encontrada no envelope é uma amostra legítima escrita de um homem da idade e da experiência de Brunner. Mas nossa conclusão é que não podemos determinar se foi o Sr. Brunner que produziu a escrita no envelope. É bem possível que tenha sido ele, mas não podemos afirmar. É a limitação das amostras de sua escrita que nos leva a afirmar que o resultado é inconclusivo. Inconclusivo. Mas também temos isto. O que acontece quando comparamos a foto de Alois Brunner da época da Segunda Guerra com a foto do homem que se autodenomina Georg Fischer? É mesmo Alois Brunner responsável pela deportação, tortura e morte de dezenas de milhares de pessoas? Poucos assassinos em massa na história têm mais sangue nas mãos do que Brunner. Há fortes indícios de que depois da guerra, Brunner tenha emprestado sua experiência nazista de espionagem e tortura para a Síria. Mas o governo sírio sempre negou a presença dele em seu país. A caligrafia no envelope e no documento da SS não elucidou o mistério. A diferença de 10 anos entre as duas amostras impossibilitaram a comparação. Mas uma avançada tecnologia de reconhecimento facial pode finalmente revelar a verdade. O repórter Gunther Deschner é um dos maiores especialistas no Terceiro Reich e afirma que encontrou Brunner em Damasco, vivendo sob o nome de Georg Fischer. Meu guia bateu na porta e a porta se abriu e lá estava Alois Brunner. Deschner deu ao Reescrevendo a História a foto que ele tirou secretamente do homem que alega ser Georg Fischer. Nós entregamos a fotografia e um retrato oficial da SS de Brunner para a SRD, uma empresa de desenvolvimento de software de reconhecimento de identidade. O reconhecimento facial é uma das mais novas ferramentas na área de segurança. Esta tecnologia é chamada de análise de características essenciais. Certo. Ela analisa esta parte da face. É a parte que menos muda. Mesmo que você deixe a barba crescer ou raspe a cabeça, as feições desta área permanecem as mesmas. O software designa valores numéricos a vários pontos na face e os compara a milhares de rostos no banco de dados, apontando os mais parecidos em instantes, numa escala de 0 a 10. Com essa tecnologia, se houver uma ligação entre Alois Brunner com o homem que alega ser Georg Fischer, finalmente poderemos desmascará-lo e descobrir sua localização. Primeiro, para conferir sua confiabilidade, o historiador Daniel Martinez submete o sistema a alguns testes. Daniel vai ao resort e cassino Bellagio, em Las Vegas, para ver como o sistema funciona em grandes concentrações de pessoas. E ele mesmo será o objeto do teste. O sistema de segurança do Bellagio tem 20.000 câmeras, ligadas a vários monitores. Uma foto de Daniel aos 20 anos é inserida na base de dados, junto com outras milhares de imagens e identidades. Será que o programa conseguirá fazer a relação entre o Daniel de hoje e o Daniel mais jovem? Onde quer me colocar? Você vai ficar bem aqui. Certo. Agora vamos ver se o Daniel é uma figura suspeita. O Daniel atual e o jovem Daniel não parecem ter muita coisa em comum. Mas a busca leva menos que um minuto. Havia várias pessoas aqui. Ele vai mostrar aquelas que mais se parecem com você. O resultado foi 9,6 numa escala de 0 a 10, o que equivale a 100% de certeza. Mesmo que você seja um nazista ou um trapaceiro, o sistema vai te reconhecer, mesmo depois de 20 anos. Agora voltaremos à SRD e à busca por nazistas. Será feito mais um teste para verificar a precisão do sistema. Desta vez, com fotos de Joseph Mengele mais jovem e mais velho. Como Alois Brunner, Mengele fugiu depois da guerra e viveu sob um nome falso. Este é o Dr. Joseph Mengele. Colocamos a foto dele com milhares de outras. Depois da guerra, Mengele deixou crescer um grande bigode para disfarçar sua identidade. Também há boatos de que ele tenha se submetido a uma cirurgia plástica. As duas fotos de Mengele são inseridas na base de dados e o computador inicia a pesquisa entre milhões de feições. Só encontramos o velho Mengele comparado com o jovem Mengele, e o resultado foi 6,32.
Agora é hora de responder a pergunta que tem assombrado vítimas do Holocausto e caçadores de nazistas durante anos. Se for confirmado que Fischer está vivo e é de fato Brunner, será uma enorme contribuição para a história e para a justiça. A foto da SS de Brunner é inserida na base de dados e depois a fotografia de Georg Fischer. Vamos alinhar. E vamos lá. É um suspense. O homem que vive em Damasco será reconhecido como o mais procurado criminoso de guerra? A má qualidade das fotos e os anos que se passaram entre elas dificultam muito o teste. Mas dentro de 1 minuto o computador faz sua tarefa. O resultado foi de 8,1 comparado com Brunner. É um resultado bem alto. E o resultado de 8,1 equivale a 95% de certeza. Agora há uma prova científica de que o criminoso de guerra nazista Alois Brunner está escondido na Síria. É um passo adiante na busca por justiça. Já que a Síria não fornece informações, é difícil saber se Brunner ainda está vivo. Mas agora, pelo menos, sabemos onde procurá-lo. E é muito importante dar prosseguimento à busca. Rastreamos a rota de fuga nazista por vários continentes e através das décadas. Mas ela também nos conduziu a uma instalação alemã secreta ligada à tortura e à morte. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas cometeram as mais abomináveis atrocidades registradas na história. Crimes tão repulsivos que quase desafiam nossa crença. Depois disso, conseguiram escapar e muitos deles ainda estão em liberdade. Essa injustiça continua até hoje. Mas e a influência nazista? Será que ela ainda existe? A doutrina nazista parece sobreviver numa comunidade secreta no Chile chamada Colônia Dignidad. O Departamento de Estado norte-americano, a CIA e grupos de direitos humanos ligaram esta instalação alemã a interrogatórios brutais, escravização e dúzias de mortes. Foi usado como um espaço para reproduzir a ideologia nazista. A Anistia Internacional, as Nações Unidas e a Corte Interamericana têm investigado denúncias de atrocidades cometidas na colônia Dignidad desde 1971 e as investigações não param. A colônia foi fundada em 1961 pelo ex-oficial nazista Paul Schaefer e várias centenas de seguidores. No violento golpe de 1972 que derrubou o governo, o general Augusto Pinochet mandou prender e executar milhares de dissidentes políticos no Chile. Hoje, o Dr. Humberto Lagos é conselheiro social no governo chileno. Os testemunhos que temos ouvido e os que as Nações Unidas têm coletado provam que a colônia Dignidad foi usada como um campo de concentração. A Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação chilena confirmou que Schaefer usou seu treinamento como nazista para transformar a colônia num centro de tortura da ditadura. Havia cerca de 150 prisioneiros na colônia e pelo menos 45 deles desapareceram de lá. A maioria foi executada na colônia. Eles foram brutalmente torturados. Foi onde Schaefer partilhou a terrível experiência nazista. Neste relatório da Embaixada Norte-Americana, a colônia Dignidad afirma que é vítima de acusações absurdas. Mas o reescrevendo a história encontrou uma vítima da tortura da colônia. O Dr. Luis Peebles hoje é professor universitário e psiquiatra em Santiago. Em 1972, ele era estudante de medicina e foi preso por protestar contra a ditadura de Pinochet. Eles me torturaram. Eu estava num tipo de cama metálica e fui amarrado pelas mãos e pelos pés. Eles aplicavam choques elétricos por todo o meu corpo, com vários eletrodos. Dr. Peebles nunca esqueceu o olhar do homem que dizia dirigir sua tortura. Eu vi o rosto de Paul Schaefer, muito claramente.
Posso afirmar que era Paul Schaefer, sem dúvida alguma. A colônia Dignidad fica numa região afastada, tem 1.000 hectares e um forte esquema de segurança. Já que a colônia Dignidad é isolada e os oficiais do governo se recusam a cooperar, é difícil saber o que realmente acontece lá. Mas o reescrevendo a história conseguiu uma foto aérea. A Space Imaging controla um dos mais avançados satélites civis para fotografar e mapear a Terra. Voando a 680 quilômetros acima da superfície da Terra, ele orbita o globo a cada 98 minutos. Uma passagem especial sobre o Chile produziu estas imagens de alta resolução. Nas imagens de infravermelho, a floresta se sobressai claramente. É muito organizada, muito bem manipulada. É uma instalação alemã típica. A extração de madeira, a lavoura e a mineração ajudam a sustentar a colônia, e um sistema de segurança avançado a protege. O acesso é controlado. Há um portão e algumas construções próximas que poderiam ser alojamentos de guardas ou de forças especiais. A vista aérea revela novos detalhes sobre o tamanho da colônia Dignidad, mas não pode registrar o que está por trás das portas fechadas. Somente aqueles que viveram dentro da colônia realmente sabem o que vai além dos portões. José Efraim Vedder escapou recentemente da colônia Dignidad. Esta é a primeira vez que ele compartilha sua história. José diz que quando tinha 2 meses de idade, seus pais pobres o levaram para o único hospital da região, na colônia Dignidad. Ele nunca mais os viu novamente. Foi criado num quartel por uma mãe substituta alemã. Ele disse que quando começou a queixar-se e perguntar sobre sua família verdadeira, foi drogado para ficar quieto. Eles me injetavam essa droga uma vez por semana. Fizeram isso para eu ficar submisso, para não dizer o que pensava. Assim eles podiam me manter sob controle. José diz que quando estava mais velho, viu um alto escalão nazista que visitou a colônia. Ele falava de uma forma extremamente grosseira. E disseram que ele tinha matado um número enorme de judeus. E ele ouviu a liderança da colônia falar sobre um norte-americano que tinha desaparecido da colônia Dignidad. Boris Weisfeiler era professor de matemática da Universidade Estadual da Pensilvânia. Seus pais escaparam da Alemanha nazista e fugiram para a Rússia na década de 30. Em 1981, ele fugiu da Rússia e tornou-se cidadão norte-americano. Quando não estava lecionando, fazia viagens longas para partes exóticas do mundo. Em sua visita ao Chile, em 1985, ele encontrou a prisão e a morte. A irmã de Boris, Olga, ainda vivia na Rússia quando ele desapareceu. Ela esperava ter notícias dele quando ele voltasse para os Estados Unidos. Boris deveria me ligar no início do período letivo em 14 de janeiro. Eu esperei um dia, esperei 2. Ele não telefonou e então comecei a ligar eu mesma, dia e noite. Olga finalmente ficou sabendo que seu irmão havia morrido no Chile. A história oficial é de que foi um acidente. Ele morreu num rio e seu corpo nunca foi encontrado. Um documento do Departamento de Estado relata que Weisfeiler foi capturado pela milícia da colônia Dignidad. Testemunhas viram Weisfeiler na colônia. Ele estava sendo torturado e tratado como um animal. O motivo? Ele foi confundido com um caçador de nazistas espionando a colônia. Diziam que ele tinha desaparecido na colônia Dignidad, que seus rastros foram apagados e que ele tinha sido morto aqui. O caso Weisfeiler permanece oficialmente aberto. Seu corpo nunca foi encontrado. José Vedder escapou da colônia Dignidad, mas ele ainda é assombrado pela ideia do que pode estar acontecendo com as pessoas lá. Eles não matam pessoas com gás, mas a forma com que eles tratam você, com eletrochoques e todas aquelas coisas, faz com que sejam nazistas. É essencial que a colônia Dignidad continue a ser investigada, não só pelo seu passado, mas pelo que acontece lá hoje. A democracia foi gradualmente restaurada no Chile durante os anos 90.
e uma ordem de prisão foi finalmente emitida para o líder da colônia, Paul Schaefer. Mas ele está escondido, e como muitos outros nazistas, Schaefer ainda está impune. Joseph Mengele, Walter Hauff e Alois Brunner nunca pagaram por seus crimes. É possível que ainda hoje haja centenas de criminosos de guerra nazistas vivos e livres. Será que é tarde demais para se fazer justiça? Aqueles que assassinaram milhões de judeus na Alemanha, se ainda estão vivos hoje, são tão culpados como quando puxaram o gatilho ou abriram as válvulas de gás. E se pudermos encontrá-los, eles precisam ser presos e levados à justiça. Ao perseguir e processar criminosos nazistas, mesmo que estejam na casa dos 80, enviamos uma mensagem clara sobre as consequências para aqueles que possam cometer genocídios e crimes contra a humanidade no futuro. Não podemos trazer as vítimas do Holocausto de volta, mas podemos manter vivas as suas memórias e a causa da justiça. Essa é a melhor maneira de aprender com o passado e garantir que essa história nunca se repita. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.